E mesmo durante a gestação a gente recomenda um tratamento. Que tem diversos tratamentos que auxiliam aí para diminuir as dores nas costas. Tá? Quer dizer, dor nas costas dá até um cálculo. Eu faço urologia, então um cálculo de rim. Não pensando na cólica, mas aquela dor irritativa também pode ser cálculo. Então é fazer o diagnóstico primeiro. Isso, né? O diagnóstico correto mesmo, investigar bem a causa. Mas além disso também fatores emocionais levam a dor nas costas, que acaba somatizando. Né? Então a pessoa tem uma depressão, e aí é um ciclo, né? A pessoa fica depressiva, ela não vai querer sair de casa, e ela sente dor. E aí isso vira um ciclo que não tem fim. Então, enquanto não cura a depressão e não procura também tratar a dor lombar, infelizmente não vai ter muito jeito. Então, além disso, a gente tem hérnias de disco, que acabam levando a dores. Dores irradiadas para a perna, né? É muito comum ter. Não necessariamente vai ter radiação, mas muitas vezes acontecem. Artrose na coluna, que é complicado também, diminui os espaços, né, entre as vértebras. Isso é interessante a gente falar para quem está ouvindo. Exatamente. O que é a artrose, né? Então a artrose, na verdade, é uma doença degenerativa, né? Tem um acometimento no osso, vai tendo desgaste ósseo. Então uma vértebra, por exemplo, fica muito encostada na outra e não tem aquele jogo. Exatamente, né? Tem atrito entre elas. E aí o disco, né, o disco intervertebral, que é o disco que fica entre uma vértebra e outra, vai tendo uns disquinhos, que são os nossos amortecedores. Sim. Então, com a tendência, é uma tendência esses discos irem diminuindo. Com a idade vai diminuindo e para alguns outros problemas, a sobrecarga mesmo também pode diminuir. E aí eles diminuindo, fica mais próximo um osso do outro. E aí raspa tem a raspagem outro, mesmo. Porque não tem aquela almofadinha, Isso, e aí falam que tem bico de papagaio, são sim. aqueles biquinhos, né, que saem. É porque, como tem atrito entre um osso e outro, vai tendo deposição de mais osso. E aí acaba criando aqueles biquinhos que levam a dores horríveis. Né? Então, na verdade, são várias causas, né? Muitas, não tem nem como a gente enumerar aqui. E você acha que a postura, assim, que a pessoa fica, a gente senta, às vezes senta, você vê os jovens sentados para ver televisão, nossa, fica lá engruvinhado, ou aquele que fica no computador direto, tem a ver com essas dores? Tem muita influência. Se a gente falar de pessoas adultas, então, que trabalham ou muito tempo sentada, ou muito tempo de pé, que elas não têm movimento, que são aquelas posturas paradas e estáticas, normalmente são aquelas que sofrem de dor nas costas. Isso por quê? Quando a gente fica muito tempo na mesma posição, a gente fica com o músculo contraído parado. Né? A gente fala que isso é uma contração isométrica, aquele músculo parado, contraído. Quando esse músculo fica contraído, a irrigação, os vasos sanguíneos e o sangue não conseguem chegar ali no lugar. Então não chega nutriente, não chega oxigênio, e com isso leva a diminuição de circulação e provavelmente lesão. E normalmente é quando a gente dá aquela ajeitada. Você está numa posição parado, aí você começa a sentir dor, aí você muda de posição. É porque dificultou a irrigação. Então, grande parte das dores nesse tipo de pessoa que ficou muito tempo sentado ou de pé é porque fica parado com muita contração. Então, o que a gente recomenda é, se você trabalha muito tempo de pé, anda um pouquinho, não fica muito tempo parado. Então, nos seguranças, né, que tem que ficar parado a noite inteira. Então, pede para ele andar um pouquinho, para melhorar mesmo a circulação. E naqueles que estão sentados, a mesma coisa. Levanta, vai tomar um café, vai no banheiro. A gente acha que pelo menos a cada 1 hora é importante que se levante 5 minutos. Ixi, mas a maioria dos lugares, eu falo isso para quem tem que ir no banheiro, porque eu falo, não, você tem que ir no banheiro por causa do seu rim e tal. Ah, mas a minha chefia não deixa. É cada 3 horas que eu posso levantar 10 minutos. Isso é prejudicial, aquele call center, sabe? É verdade. É importante, seria importante para prevenir até o mal-estar do funcionário dele, é que ele deixasse levantar o chefe, né? E isso é o que, na verdade, a fisioterapia hoje está buscando fazer com a ginástica laboral, né? Que é aquela ginástica durante o trabalho. Então, ou antes da jornada do trabalho, ou depois, ou durante, ter essas pausas para a gente realizar esses movimentos compensatórios. Então, se ficar muito tempo sentada, vamos ficar todo mundo de pé, vamos fazer alongamento, vamos brincar um pouco. Isso. Quer dizer que numa jornada de trabalho, vamos dizer, de 8 horas, como que faz isso? Então, na verdade depende da empresa, né? Muitas empresas não gostam muito porque acaba tendo as pausas durante o trabalho, acaba alterando a produtividade. Vida. Exatamente. É aí que tá. Né? Eles precisam em produtividade, mas a gente acha que pelo menos 15 minutos por dia seria o ideal. Poxa, mas 15 minutos vai perder o quê? Não é?
é aquela que você faz do lado da onde está trabalhando? Exatamente, você usa a própria cadeira do trabalho, Pois usa a mesa, usa o instrumento que você tem lá no dia a dia. Não toma, na verdade, nada de tempo. Então você faz a música não tem nada a ver. Pode, é legal para ter dinâmica. A gente faz dinâmica de grupo também, que é super interessante para realizar a integração entre os trabalhadores. Relaxamento, todo mundo deitado em colchonete, com música ambiente. Na verdade, são várias técnicas que a gente usa dentro da ginástica que a gente tem como principal objetivo a qualidade de vida do trabalhador. Por quê? A gente, na verdade, tenta explicar isso pro patrão, né? Sim. Porque se o trabalhador ficar doente, ele vai ter que pagar auxílio-doença. Pois é. E o trabalhador vai ficar fora e ele vai ter que contratar outro no lugar. Não produz. Exatamente. Então é melhor ele ter uma melhor qualidade de vida e não ter nenhum afastamento. Na verdade, é um gasto que eles têm, mas que com certeza tem retorno. E tem vários estudos que mostram que a produtividade aumenta 30%, 40% das empresas que utilizam ginástica laboral. Ginástica laboral, olha só que interessante. E quais os tratamentos mais indicados para essas pessoas que têm essas dores nas costas? Então, na verdade, é bom a gente falar que a associação entre o médico e o fisioterapeuta é muito interessante, é muito importante. Isso porque o médico tem como função aí tentar investigar a causa, né? Nem sempre a gente consegue, numa primeira vez, investigar, precisa de exames de imagem, tudo. Mas ele também vai entrar com a parte de analgésico, de relaxante muscular, anti-inflamatório, principalmente naqueles quadros álgicos, quadros de dor agudo. Sim. Que, na verdade, a fisioterapia também atua, mas não é tão forte, né? Então a gente consegue ter um efeito bom, mas naqueles quadros álgicos muito agudos, a medicina e o médico é importante que indique esse tipo de medicamento. Além disso, a fisioterapia vai atuar tanto na parte aguda quanto crônica. Na crônica a gente vai ter diversas técnicas para ajudar, mas eu acho que o ponto principal é evitar que o paciente tome remédio, que é o que a gente busca. Né? Então, o paciente vai... Exatamente. Que acaba com o estômago. Isso. E ele vai viciando. Exatamente. Isso. E acaba criando resistência mesmo. Né? Então, o ponto principal, lógico que é extremamente importante, na primeira semana ele vai tomar um anti-inflamatório, não tem jeito, mas já ir associando a fisioterapia para que quando ele parar de tomar ele não sinta mais dor. Né? Porque a gente sabe que tem vários prejuízos, né? Tomar medicamento regularmente. Então esse é o principal objetivo da associação da fisioterapia com a medicina.